perdendo nos pênaltis, fez um bom jogo, acabei assistindo. Você sabe que eu dei uma de aposentado, né? Essa eu dei uma de aposentado mesmo. Porque eu tinha ido fazer umas coisinhas lá em Serra Negra, lá na prefeitura, e aí eu terminei minhas coisas por volta de umas 2 e pouco e tal, né? Falei, eu vou dar minha corridinha. Falei, que dá corridinha da onde? Falei, eu vou ficar assistindo aqui na sala, não tem ninguém para me importunar. E acabei vendo o jogo, né? Pela televisão. Aliás, uma coisa interessante, né, Zé? Nenhuma emissora de rádio estava transmitindo o jogo. Você percebeu isso? Eu percebi, Beto. Eu tentei, né? Porque eu É, sou, claro, eu sou claro. dos antigos, Beto. Assim como você também, eu sou apaixonado por rádio. Então, às vezes, né, tem alguma dúvida ali no jogo, né? Eu já ligo o rádio para saber o que eles estão É, falando, é, eu acho que você deve ser assim também. E claro. eu fiquei órfão, Beto. Eu tentei Jovem Pan, eu tentei Bandeirantes e nada. Eu falei, meu Deus, acho que só lá no Rio de Janeiro, as rádios do Rio que devem estar transmitindo, né? É. E aí você tem que se contentar com a própria TV mesmo, né, Beto? Mas eu também É. passei por isso aí, Beto. Mas não, eu acho que houve muito rigor na proibição, né, Zé? Que Sim, direitos sim. reservados e tal. Exatamente, exatamente. Então, exatamente agora eu me lembrei, foi por esse motivo que eu não fui correr, porque eu falei, eu vou ficar ouvindo o quê? Noticiário com um jogão desse aí? É, Ô Zé, me chamou a atenção é o seguinte, eu não vi os 15 primeiros minutos, mas depois, assim, eu vi que o jogo foi bastante igual e tal, mas assim, eu acho que mais o Flamengo, aliás, mais o PSG jogou menos do que o Flamengo jogou mais. Eu queria ouvir sua opinião agora também. é um pouco de tudo, né, Beto? Eu entendi que o treinador do Paris Saint-Germain, né, Beto, o Luiz Henrique, né, aclamado aí recentemente, há 2 dias atrás, como o melhor treinador do mundo, ganhou o prêmio da FIFA Best, lá, né, o melhor treinador do mundo. Eu achei, Beto, assim, que apesar dele respeitar o Flamengo, ele não colocou força total no início do jogo. Né? Ele entrou com um coreano jogando no ataque ali, Beto, né? No lugar do Dembélé. O Dembélé tinha sido eleito há 2 dias ali o melhor jogador do mundo. E ele deixou o Dembélé no banco e ele só foi entrar, Beto, depois que o Flamengo tinha empatado a partida já, né, na parte final do jogo, e ele acabou jogando depois da prorrogação. Ele também deixou o Barcolar no banco, né, colocando um outro jogador ali também que não atua com tanta frequência. Ou seja, ele não colocou uma força máxima ali. É lógico, ele respeitou o Flamengo, né, como tinha que ser, mas eu achei que ele talvez imaginasse que o jogo seria mais fácil. Só que o Flamengo se postou ali atrás, né, Beto? Tentando ali de vez em quando um contra-ataque, mas o jogo realmente, a posse de bola era toda do Paris Saint-Germain, né, Beto? Eles realmente ficavam com a bola, tocam demais, né? Eles ficam 3 minutos tocando a bola e você não consegue tomar a bola desses jogadores muito habilidosos, né? E causa até um encantamento ver, né, Beto, aquele português, o Vitinha, jogando. É impressionante, como joga bem, como é hábil, como ele faz dribles curtos, passa dá aqueles passes maravilhosos. Olha, já tinha visto vários jogos dele, Beto, mas cada vez que a gente vê uma atuação de um jogador de meio campo como esse Vitinha, a gente se recorda daqueles meias tão tradicionais aqui do futebol brasileiro, principalmente os de décadas atrás aí, né, Beto? Então, Você tem razão. achei, um jogador assim, você fica É, impressionado de é. ver a atuação dele, né? Tal habilidade dele, né, Beto? Agora, Mas o o jogo Zé, foi mais ou menos isso mesmo, né? O Flamengo ali tentando se manter no jogo, né, Beto? E o PSG atacando, buscando o ataque, mas não com tanta intensidade, né? Aquela intensidade que eles mostraram na final da Champions aí, quando eles golearam, né, Beto? A Inter de Milão, né, Beto? Então, realmente, verdade. dá para ver que é um time melhor do que o Flamengo, mas que estava ali meia boca também, né, Beto? Agora, Zé, a questão do pênalti, né? Aliás, o Dembélé entrou. 3 bolas que ele pegou, ele poderia ter feito 3 gols, né? Impressionante assim Exatamente, então, a mas para facilidade que você ele ver, tem, né, né? velho, ele estava vindo aí de uma virose, de uma Isso. gripe, ele não estava tão bem. Por isso, também, lógico, o treinador resolveu assim não forçar muito e acabou colocando ele já
mais assim na parte final, né, Beto? Mas realmente ele é um cracaço de bola. Eu me lembro dele até quando ele estava no Barcelona, que ele já era muito bom, só que na época ele assim desperdiçava muitos gols, né? Isso ainda é uma característica dele, mas a habilidade dele em deixar os seus companheiros ali na cara do gol é incrível, né? Ele é muito habilidoso, né? Então é um jogador realmente diferente. A grande Bacana. maioria dos brasileiros, no geral, principalmente os torcedores do Flamengo, ficaram ainda mais confiantes de que o bicampeonato mundial viria, né, Beto? Por quê? O Rossi, né, nessa Libertadores, ele foi responsável aí por várias defesas de pênalti, né, Beto, em disputas por pênalti, e levou o Flamengo aí avançando de fase até chegar na grande final. Então o Rossi foi muito responsável pelo Flamengo ter chegado na final e conquistado o título. E eles entendiam que, numa disputa por pênaltis, que ele faria a parte dele, né, Beto? Eles só não contavam, né? E aí eu achei uma brincadeira muito interessante. Só faltou combinar com o goleiro russo, né, Beto? Porque antigamente a gente falava isso, só faltou combinar com os russos. Dessa vez o Flamengo só faltou combinar com o goleiro russo, que de goleiro, assim, você olha, você não vê nada, né, Beto? Você vê ali parece um roqueiro, né? Um cara Não, cabeludo, ele é um meio sósia. magrelo. Ele é um sósia Ele é do Felipe Luiz. É um sósia do Felipe do Luiz. Felipe Luiz, exatamente. Então você fala, pô, e a outra? No primeiro pênalti, lá durante o jogo, o Arrascaeta tocou de um lado, ele caiu do outro. Eu já fiquei, falei, esse goleiro. Aí o primeiro pênalti do Flamengo, o De La Cruz tocou num canto, ele caiu do outro. Eu falei pra minha filha, se depender desse goleiro aí, acho que não vai dar não, Marina. Brinquei com ela, né, Beto? E depois ele pegou 4 pênaltis seguidos. E ele tava com a toalhinha, né, Beto? A toalhinha tinha todas as fotos dos jogadores. Isso, eu vi isso. Eu vi, ele tinha ali o pé que o cara ia bater, se ele era canhoto ou destro, e normalmente qual que era a porcentagem de vezes em que ele batia na esquerda ou na direita. Eu achei mais interessante o do zagueiro Léo Pereira, né, Beto? Justamente, ele ficou parado e ele jogou em cima do goleiro, né, Beto? Ou seja, ele sabia e ele estudou, né, as cobranças de pênalti do Flamengo muito bem e foi responsável aí por esse título, né, Beto? Porque nos pênaltis ele fez a diferença.